Para muitos civis japoneses, as primeiras noites em que as novas incursões chegaram pareceram uma reescrita sutil da vida cotidiana. Noites comuns, já endurecidas pelo racionamento, tornaram-se marcadas por um som tão diferente que exigia atenção. Uma propulsão baixa e sustentada que rolava pelo céu e se recusava a ser ignorada. As pessoas subiam nos telhados e se debruçavam nos beirais para localizar aquele som. Em vez de uma forma única, encontravam uma presença no céu, um horizonte ocupado. Diários mais tarde chamariam isso de uma atmosfera de ocupação, em vez da visão de uma única silhueta monstruosa. Mães agasalhavam os filhos e ouviam os motores com novos ouvidos. Lojistas fechavam as portas, não por medo de estilhaços, mas por causa de um alcance contínuo acima deles. A sensação não era de pânico imediato, mas de uma lenta reconfiguração do que significava segurança ao entardecer. Em pequenos bairros, as conversas adotaram um novo vocabulário. Céu persistente, zumbido interminável, o tamborilar desconhecido. Esse vocabulário marcava como as pessoas comuns começaram a mapear o perigo, não pela proximidade com as frentes de batalha, mas pela nova persistência do ataque aéreo. Pilotos e tripulações de radar relatavam um problema diferente. Rastros que se estendiam e retornavam, formações que mantinham a altitude por mais tempo do que o esperado. Interceptores treinados para engajamentos curtos descobriram que seus perfis não eram páreos para essa nova escala de ameaça. As baterias antiaéreas japonesas produziam colunas dramáticas de traçantes e teias de holofotes que pareciam impressionantes, mas frequentemente não conseguiam alterar o fluxo dos bombardeiros. O teatro de defesa mudou de uma luta por abates para um problema de atrito contra formações resilientes. Nas salas de operações, oficiais debruçavam-se sobre mapas e telegramas, seu tom mudando da confiança tática para um pragmatismo assombrado. Suas notas revelam não desordem, mas uma compreensão profissional e sombria de que as doutrinas precisavam mudar. Cartas de sobreviventes enfatizam a diferença sonora, a propulsão longa, a voz sustentada do motor que sinalizava não uma incursão isolada, mas um evento contínuo. Esses pequenos testemunhos formaram cumulativamente um novo senso nacional de vulnerabilidade. Somente após essa reação humana é que técnicos e historiadores nomearam a causa. O Boeing B-29 Super Fortress, uma aeronave projetada para cruzar vastas distâncias oceânicas, sustentar missões longas em grandes altitudes e carregar cargas úteis sem precedentes para a época. A cabine pressurizada do B-29 foi revolucionária. As tripulações podiam operar por longos períodos em um ambiente selado, reduzindo a fadiga e melhorando a consistência operacional em missões de muitas horas sobre o oceano aberto. As torretas controladas remotamente transformaram a artilharia defensiva em um problema de sistemas. O controle de tiro eletromecânico centralizava a mira, proporcionando uma cobertura defensiva coordenada que superava muitos arranjos manuais anteriores. Os motores radiais R-3350, quando funcionavam corretamente, entregavam uma potência que ampliava o alcance e a carga útil. Sua saída bruta permitia que um bombardeiro carregasse muito mais do que as aeronaves pesadas precedentes e viajasse mais longe sem reabastecimento imediato. No entanto, o início do B-29 não foi isento de falhas. Motores superaqueciam, componentes falhavam e acidentes em testes expuseram o perigo de implantar um design ambicioso sob o ritmo da guerra. Essas falhas forçaram iterações rápidas. Boeing, Bell e Martin expandiram fábricas e capacidade de produção, enquanto o General Hap Arnold interveio para acelerar correções e aceitar modificações em serviço para evitar meses de espera por redesigns. Mecânicos de campo e tripulações de voo tornaram-se parte do ciclo de engenharia. Relatórios da frente informavam soluções nas fábricas. Mecânicos improvisavam concertos em hangares de lona, transformando teoria em confiabilidade prática. A logística foi decisiva. Suprir bases avançadas na China e na Índia exigia voar sobre The Hump, a corcunda, um corredor perigoso no Himalaia onde o clima e a altitude puniam máquinas, tripulações e cronogramas. Cada galão de combustível e cada peça de reposição naquelas plataformas avançadas era uma conquista dispendiosa e arriscada pelo clima.
Sustentar alas de bombardeiros através dos oceanos exigia uma coreografia de voos de reabastecimento, depósitos e equipes de solo. Estrategistas japoneses percebiam não apenas máquinas no céu, mas uma cadeia de suprimentos visível em ação. A visão de missões repetidas e sustentadas transmitia a capacidade de uma nação de mobilizar recursos através de vastas distâncias. As táticas evoluíram. A precisão em alta altitude, dificultada pelos ventos da corrente de jato, jet stream, provou ser menos eficaz do que o esperado. As bombas liberadas derivavam de forma imprevisível, minando cálculos anteriormente precisos. A decisão do general Curtis LeMay de mudar para ataques incendiários noturnos em baixa altitude refletiu um cálculo sombrio. Mudar a altitude e o tempo para explorar uma vulnerabilidade estrutural na construção urbana japonesa. As cidades japonesas, com estruturas de madeira e interiores de papel, não foram construídas para resistir a tempestades de fogo generalizadas. Táticas incendiárias, otimizadas para essa vulnerabilidade, transformaram pequenos incêndios em conflagrações em cascata. A Operação Meeting House, em 9 e 10 de março de 1945, demonstrou a eficiência da nova doutrina. Centenas de bombardeiros, coordenados em ondas, criaram pontos de ignição que se fundiram em uma vasta tempestade de fogo. Relatos de sobreviventes descrevem horizontes brilhando em laranja e brasas flutuando como confetes caindo. O testemunho civil coletado após aquela noite oferece um registro humano para os cálculos táticos feitos em salas de comando distantes. A admiração técnica pelo B-29 caminha ao lado da clareza moral. A admiração pela engenharia, dor pelas consequências. Os dois sentimentos devem coexistir. Um não apaga o outro. O projeto Silver Plate adaptou o Super Fortress para a entrega atômica. Aeronaves foram modificadas, tripulações treinadas e missões executadas com uma precisão cirúrgica que exigia sigilo e rigor de engenharia. Enola Gay e Boxcar são nomes que marcam o ápice operacional da aeronave na entrega de armas nucleares. A coreografia técnica envolvida nessas missões refletiu a ciência industrial traduzida em capacidade operacional decisiva. O rescaldo da entrega atômica remodelou a geopolítica e confirmou o alcance simbólico do bombardeiro. Para muitos observadores japoneses, o Super Fortress havia se tornado a manifestação final de um poder que poderia encerrar guerras em um instante. No pós-guerra, o B-29 voou na Coreia contra um ambiente aéreo diferente. A chegada de caças a jato, como o MiG-15, alterou o cálculo de risco e pressagiou a próxima era da tecnologia aérea. O Tu-4 soviético é uma história de imitação. B-29s capturados e retidos permitiram que engenheiros recriassem uma cópia quase idêntica, sinalizando a importância do design do Super Fortress e a rápida disseminação do conhecimento técnico. Museus preservam um punhado de B-29s. Parado sob um deles, o visitante pode traçar rebites e emendas e sentir palpavelmente tanto a habilidade humana quanto o peso da consequência histórica. Detalhes técnicos importam para os entusiastas. Asas dimensionadas para alcance e sustentação, tanques de combustível escalonados para distância e uma estrutura construída para carregar cargas próximas a 9 toneladas em missões longas. O gerenciamento térmico do R-3350 exigiu novos designs de defletores e carenagens. Engenheiros mudaram práticas incrementalmente para domar o fluxo de calor e evitar falhas catastróficas durante as missões. Sistemas de torretas remotas exigiam potência sincronizada, hidráulica e cálculos de controle de tiro. Eles representaram uma mudança do pensamento defensivo manual para o nível de sistemas no design de bombardeiros. A indústria americana aprendeu rápido a integrar o feedback. Relatórios de mecânicos informavam redesigns, plantas de montagem alteravam fluxos de trabalho, pilotos ajudavam a priorizar correções imediatas de campo sobre designs teóricos. A narrativa humana do transporte aéreo sobre The Hump é estarrecedora. Tripulações voando dia e noite, motores congelando, clima transformando rotas em testes de resistência, e cada entrega bem-sucedida permitindo diretamente outra surtida. Pilotos de caça japoneses relatavam uma escala de formações sobrenatural.
Eles descreviam não apenas o tamanho, mas uma persistência e disciplina que confundiam as doutrinas de interceptação tradicionais. Comandantes notaram que o atrito era uma estratégia insatisfatória. Destruir um punhado de bombardeiros não detinha as ondas que eram apoiadas por profundidade industrial e redundância logística. Relatórios de campo registram frustração, traçantes marcando o céu, incêndios e alarmes abaixo, e a sensação de que o atacante poderia absorver perdas e continuar as operações em escala. O arquivo humano inclui oficiais de manutenção que escreveram sobre canibalizar peças, inventar escudos térmicos e retrabalhar carburadores para manter os motores vivos em missões longas. Essas micro-histórias sublinham um sistema. Tecnologia de bombardeio somada à logística e à engenhosidade humana combinaram-se para produzir um efeito que os inimigos reconheciam e temiam. Em todos os teatros de conflito, as reações ao B-29 variavam, mas compartilhavam um fio comum: surpresa com o alcance, respeito pela engenharia e um medo crescente das consequências estratégicas. Relatórios de inteligência captaram um padrão. Quando a tecnologia dá saltos além das expectativas, o moral e a doutrina mudam mais rápido do que o hardware pode ser combatido. A presença do B-29 também forçou a adaptação doutrinária dentro do Japão. Realocação de caças, mudança de padrões de patrulha e reconsideração do posicionamento de recursos antiaéreos. Essas realocações sobrecarregaram recursos e revelaram um estrangulamento estratégico. Defender muitos centros urbanos dispersos contra um bombardeiro de longo alcance sustentado é dispendioso e reativo. Em um nível humano, cartas mostram pessoas tentando atos simples para recuperar a rotina. Fechar lojas mais cedo, vigilâncias comunitárias e rituais de alerta mútuo, que se provaram psicologicamente cruciais. A elegância da engenharia do bombardeiro incluía redundância, múltiplos tanques de combustível, mecanismos de segurança nos sistemas e a capacidade de contornar alguns danos e ainda retornar às bases de origem. Gravações de áudio de veteranos relembram o silêncio misterioso dos longos trajetos antes do lançamento. O zumbido disciplinado dos motores, a concentração das tripulações e a coreografia rigorosa necessária para as missões noturnas. A navegação em si era uma arte. Navegação estimada sobre o oceano, correções por rádio quando disponíveis e pistas celestes às vezes, transformando pilotos em navegadores consumados sob pressão. As equipes de solo operavam sob pressão, substituindo válvulas, remendando carenagens e improvisando em tendas avançadas. Suas histórias mostram a rede humana por trás de cada missão. O espetáculo industrial também era social. Cidades inteiras empregadas em linhas de montagem, mulheres aprendendo rebitagem e inspeção, e comunidades organizadas em torno da produção de guerra. Essas histórias sociais importam. A criação do B-29 foi tanto uma mobilização cívica quanto um feito de engenharia. Fábricas, transportes e sistemas administrativos alinhados para uma única capacidade. Perspectivas inimigas. Frequentemente contém admiração envolta em alarme. Diários táticos japoneses registraram respeito pela disciplina mecânica, mesmo enquanto contabilizavam falhas táticas. Essa dualidade, respeito pela capacidade e horror pela consequência, recorre em muitos testemunhos pós-conflito e é central para entender como a tecnologia remodela a imaginação moral. O papel do bombardeiro na entrega atômica complica qualquer narrativa simples de orgulho tecnológico. Força os historiadores a pesar a capacidade contra o custo humano e a consequência política. A memória civil de Tóquio inclui pequenos itens domésticos preservados nos escombros e cartas encontradas em ruínas. Lembretes pungentes de vidas comuns cruzando-se com estratégias técnicas avassaladoras. Historiadores orientados para a técnica apontam o B-29 como um sistema: célula, propulsão, controle de sistemas, logística e doutrina tecidos em um todo operacional. A composição da tripulação do bombardeiro refletia complexidade. Pilotos, navegadores, engenheiros de voo, artilheiros, operadores de rádio, cada papel integral para missões longas que exigiam coordenação exata. Testemunhos de sobreviventes frequentemente enfatizam o sensorial. O cheiro da fumaça, o som dos motores e a estranha justaposição de precisão mecânica e devastação humana.
Debates éticos sobre bombardeios estratégicos intensificaram-se após a guerra. Estudiosos questionaram se os fins justificavam os meios e se estratégias alternativas poderiam ter poupado civis. Arquivos guardam memorandos oficiais, notas de engenheiros e registros de manutenção que, juntos, permitem aos historiadores reconstruir como as correções foram inovadas sob pressão. A improvisação em campo incluiu a fabricação de defletores, alteração de bombas de combustível e criação de métodos de resfriamento de emergência. Testemunho da engenhosidade na linha de frente. Estudos comparativos mostram que, quando um lado impõe tecnologia em escala, o oponente deve inovar, dispersar-se ou aceitar novas vulnerabilidades. As respostas do Japão incluíram a dispersão da indústria, ordens de evacuação e ajustes estruturais, movimentos que ajudaram a reduzir a concentração industrial, mas não puderam evitar perdas humanas. Observadores internacionais reconheceram mais tarde a influência do B-29 na doutrina estratégica. A teoria do poder aéreo incorporou lições sobre logística, altitude, carga útil e efeitos psicológicos. Memórias de veteranos das tripulações aliadas frequentemente misturam o orgulho pela capacidade com reflexões sobre o sofrimento civil, sinalizando um legado complexo para aqueles que voaram as missões. Programas de treinamento para as tripulações eram intensivos. Simulações de missões longas, prática de artilharia usando torretas remotas e exercícios de navegação adaptados às condições do Pacífico. O sistema de torretas remotas exigia operadores especializados e calibração, integrando computação eletromecânica e julgamento humano em um ciclo fechado. Engenheiros iteravam constantemente, defletores aprimorados, configurações de carburador revisadas e abas de carenagem reprojetadas para melhor gerenciar as temperaturas dos cilindros sob potência sustentada. Manuais de manutenção expandiram-se rapidamente conforme a experiência de campo corrigia suposições teóricas. Os manuais tornaram-se documentos vivos atualizados por relatórios da linha de frente. Em algumas bases avançadas, a escassez de suprimentos motivou substituições engenhosas. Peças reaproveitadas, soldas inventivas e ferramentas improvisadas que mantiveram os esquadrões voando. De uma perspectiva estratégica, o efeito do B-29 foi comprimir o tempo e o espaço. O que antes exigia estágios navais e meses de manobra podia ser atingido com velocidade notável. Comandantes inimigos registraram o impacto psicológico, o zumbido constante, o conhecimento de que qualquer cidade poderia sentir o céu como uma nova frente. Um fator na tomada de decisão e no moral. A produção do bombardeiro alimentou mudanças cívicas em casa, turnos vocacionais, mulheres entrando na indústria e redes de transporte expandidas para suprir as plantas. Essas mudanças sociais tiveram efeitos de longo prazo. As economias do pós-guerra integraram habilidades industriais de tempo de guerra na manufatura de tempos de paz e nos esforços de reconstrução. Táticas como ondas escalonadas, padrões de ignição sincronizados e misturas incendiárias específicas demonstram o nível de ciência aplicada por trás das incursões. Documentações técnicas especificam a composição incendiária e os padrões de dispersão, revelando a ciência por trás da criação de uma conflagração usando a dinâmica atmosférica. Tripulações treinavam para levar em conta o vento, o tempo e o layout da cidade. Suas tarefas exigiam a mistura de navegação, ciência e execução disciplinada sob fogo. Registros de sobreviventes incluem fragmentos de rádio militar interceptados por civis. Estranhos traços auditivos que se tornaram parte da memória social das incursões. Análises de taxas de surtidas mostram como a pressão sustentada ao longo do tempo pode corroer a capacidade defensiva e que a resistência estratégica frequentemente supera respostas episódicas. Estudos acadêmicos modelaram mais tarde como a dinâmica das tempestades de fogo funciona quando material, vento e densidade de ignição cruzam certos limites. Ciência aplicada explicando a perda humana. A era do B-29 ensina uma lição. Quando engenharia, logística e doutrina se alinham, elas podem criar efeitos além do que números brutos de aeronaves poderiam sugerir. Para historiadores, o bombardeiro é um estudo de caso em pensamento sistêmico. Uma plataforma só ganha caráter decisivo quando aliada a suporte, inteligência e vontade política.
Cartas de oficiais japoneses revelam adaptações pragmáticas, realocação de caças, dispersão de ativos-chave e aceitação de certas perdas para preservar nós críticos. Algumas memórias expressam uma admiração relutante pelos engenheiros do outro lado das linhas inimigas, um reconhecimento de que a habilidade tecnológica pode suscitar respeito mesmo em meio ao conflito. O impacto tecnológico estendeu-se além do hardware. Auxílios de navegação, desenvolvimentos de radar e contramedidas de radar aceleraram em resposta. Doutrinas da Guerra Fria integraram mais tarde lições das operações do B-29. O reconhecimento de que o alcance estratégico remodela a dissuasão e as estruturas de aliança. Nos arquivos, relatórios de fábrica rastreiam a queda nos tempos de montagem conforme os processos de produção eram refinados. Uma curva de aprendizado industrial em larga escala. Notas de pilotos enfatizam a confiança nos instrumentos e a coordenação da tripulação. O Super Fortress exigia uma cultura de procedimento disciplinado nas operações de voo. Equipes de manutenção escreveram poesia em seus diários de bordo de um tipo diferente. Notas de sobrevivência, de peças trocadas sob a chuva, de noites trabalhando sob lâmpadas de querosene. A memória pública diverge. Públicos técnicos celebram a inovação. A memória pública coloca em primeiro plano o sofrimento humano. Ambas são essenciais para um relato completo. A cultura material do B-29 sobrevive em museus onde os visitantes confrontam a escala e são forçados à ambivalência, admiração e reflexão lado a lado. Estudantes de engenharia estudam o Super Fortress como um caso de integração de sistemas ambiciosos e as duras lições de gerenciamento térmico em escala. Projetos de história oral preservam tanto o orgulho dos tripulantes quanto o testemunho civil, permitindo uma narrativa de múltiplas vozes que recusa uma interpretação única. Estrategistas debatem se diferentes doutrinas poderiam ter alcançado fins semelhantes com menos dano civil. Contrafatuais que moldam os debates éticos sobre a guerra. Operacionalmente, o bombardeiro validou a ideia de que a liderança tecnológica combinada com a logística pode gerar opções estratégicas decisivas. Embora a admiração pelo ofício seja natural, a história do B-29 compele as sociedades a perguntar como melhor aproveitar a inovação e a quem pertence a responsabilidade pelas consequências. Essa tensão, entre o maravilhar-se e o acerto de contas moral, é o motivo pelo qual historiadores retornam repetidamente à história do Super Fortress. Ela nunca é puramente técnica, nem puramente humana. Parado sob uma asa preservada, vêem-se rebites e marcas de chaves e os fantasmas das tripulações que navegaram o risco. O avião torna-se um espelho mostrando capacidade e consequência. A lição final não é uma moral organizada, mas uma pergunta persistente. Como canalizamos a engenhosidade humana para que ela proteja a vida em vez de obliterá-la? O Super Fortress permanece como um monumento ao esforço nacional coordenado. Ciência, fábricas, logística e trabalho humano combinados para criar uma capacidade de alcance historicamente vasto. Para os observadores modernos, a história do bombardeiro sugere tanto admiração pelo que os humanos podem construir, quanto responsabilidade por como essa construção é direcionada no mundo.